Só que o Di Marinho não jogou de nada, meu parceiro. Não jogou absolutamente porra nenhuma. Não fez nada que pudesse contribuir com o Mengão. Fez um golzinho aqui e outro ali, mas muito pouco, dado a expectativa que nós tínhamos, né? E a capacidade que ele poderia fazer. Porque uma coisa é o seguinte, vamos já começar então por esse assunto, grande amigo Rafa. Uma coisa é ele chegar num time ruim, né? Mas parece que ele só sabe jogar em time ruim, que joga de contra-ataque, para tentar correr igual um maluco, né? Sem ter a obrigatoriedade de você ter uma composição, uma compensação, uma composição tática, um entendimento de jogo. Eu acho que em times pequenos talvez ele possa vir a render, mas assim, foi uma frustração muito grande o Marinho não ter conseguido jogar nada aqui com a camisa do Mengão. Não foi não, Rafa? Chegou com uma certa expectativa, sim, né? Pouco tempo. Um pouco antes de chegar ao Flamengo, ele tinha feito uma Libertadores realmente muito boa com o Santos. Rei da América. Rei da América. Né? Pode jogador, né, parceiro? Cara, e pior que foi justo, cara. Não dá pra gente dizer que ele não teve um ano muito bom, não teve um grande destaque. Só que é aquilo, de fato, o estilo de jogo dele não casa com o do Flamengo. Mas talvez como o do Michael não casasse, talvez como o do Berrio não casasse, talvez como um estilo de jogo que Felipe Molina, também lembrando, talvez o Cebolinha também não seja esse jogador com essa associação muito característica do time do Flamengo. Mas a questão é, em certos momentos, ainda que ele não fosse ser um jogador chave do Flamengo, um jogador principal, que ele conseguisse aproveitar esses momentos em que o Flamengo fosse ter mais liberdade, ou talvez entrar no segundo tempo um pouco mais descansado para correr com a bola, destravar um jogo, fazer aquele gol que dá um alívio depois que você já conseguiu uma vantagem. E a verdade é que mesmo que o Marinho talvez não seja o casamento ideal para esse time do Flamengo, ainda assim ele ficou muito abaixo. Porque muitas vezes o jogador, dentro da sua característica, ele consegue se encaixar no time. O Michael nitidamente conseguiu. O Michael, muitos tinham essa dúvida em relação a ele, quando falava assim, o Goiás é um time que o Michael joga com muito espaço. Será que não foi isso que aconteceu no Flamengo? E ele conseguiu se reinventar dentro do Flamengo. Ele conseguiu se encaixar ao estilo dele, ele não se tornou o Arrascaeta, ele não se tornou o Gabigol, mas ele conseguiu inegavelmente ser útil ao Flamengo. E aí, quando a gente fala do Marinho, ele não conseguiu ser útil. Então eu acho que tem um papel que a característica do jogador e a maneira como ele vai se inserir no time pesa. O Flamengo é um time que é melhor com jogadores de associação, com jogadores que não têm um jogo tão individual. O Flamengo é um time de jogo tipicamente coletivo, mas acho que um pouco disso vai para conta do jogador também, que ele teve oportunidade, teve momentos, até com o Sampaoli agora ele começou tendo uma sequência de jogos. Ele teve chance com o Sampaoli novamente, o Vidal teve chance com o Sampaoli novamente, o Pulgar teve chance, quem aproveitou foi o Pulgar, mas vários jogadores já tiveram chance com o Sampaoli e ficando novamente abaixo do que a gente esperava. Então, para mim, o Marinho se explica dessas duas maneiras, assim, além de uma característica que talvez não case muito bem, eu acho que foi uma jornada muito infeliz para o Marinho. Nem os chutes, que seria a maior característica dele, né, um finalizador de média distância, um jogador que tem essa iniciativa de sair do lado direito e trazer para o meio. Quer dizer, nem naquilo que ele faz, nem naquilo que ele é bom, ele conseguiu ser bom nas oportunidades que teve dentro do Flamengo. Então eu acho que é esse combo aí de que tudo deu errado, né? A única coisa que deu certo mesmo, o pessoal já até brincou com isso, foi o fato que ele realizou um sonho do pai dele, que era que jogasse no Flamengo. Nem conseguiu jogar tanto assim, mas teve um contrato de trabalho com o Flamengo, se apresentou, vestiu a camisa, até se emocionou no dia que chegou. Mas aí é o Flamengo tentar aprender com isso também, porque a prospecção de jogadores, a contratação de jogadores, ela tem que ser talvez um pouquinho mais refinada. Talvez a diretoria tenha enxergado uma oportunidade de mercado no Marinho que não era real. Talvez entenderam que a gente poderia projetar o que foi o Marinho do Santos no Flamengo, sendo que são times essencialmente diferentes. E aí faltou ao Marinho capacidade de se reinventar. Então, Rafa, aqui é o Panitz. Aqui, Alan, um bom batedor de escanteio, né, cara? Isso aí, teve um jogo contra o Atlético Paranaense, então, que eu acho que ele fez umas 3 assistências de escanteio.
Ele acertou 3, foi no dia que o Fabrício Bruno, se eu não me engano, foi ele que aproveitou e cabeceou as bolas ali, né? Mas vamos lá. Com relação ao Marinho, né? Hoje é muito fácil, aí eu até brinquei, nós vamos ter uma live com todos os integrantes do Zona Rubro-Negra, e aí eu propus isso, para que nós, né, fizéssemos um vídeo mais curto e tivéssemos ali um corte, alguma coisa no canal principal, falando sobre as contratações. Porque é muito fácil, depois que as coisas não darem certo, a gente vir aqui só bater, só criticar. Quando o Marinho veio, eu confesso a vocês que eu estava muito em cima do muro, né, com relação ao Marinho, mas também não fui de todo contra a vinda do Marinho, não. E o Marinho acabou sendo um grande fracasso, um insucesso absurdo. O Flamengo paga uma compensação financeira. Eu, na live anterior, até disse: o Marinho saiu de graça, chegou de graça no Flamengo e tudo. Não. O Flamengo paga ali uma compensação em torno de 7 milhões para poder trazer o jogador junto ao Santos. O jogador tem um salário elevado, né? E isso acontece. A gente não sabe ainda quais foram as condições que ele acabou rescindindo o contrato com o Flamengo, porque durante a semana se discutiu muito, ele exigindo que o Flamengo... Assim, eu nunca vi isso no meio do futebol, tá? A gente acompanha futebol há algum tempinho aqui, e eu nunca vi um jogador querendo sair, indo para outro clube, conseguindo um contrato mais longo, né? Ele querer exigir que o clube pague 100% do que ele teria a receber. Isso eu confesso a vocês que eu nunca vi na vida, irmão. Não sei quem são as pessoas que orientam a carreira do Marinho, não sei qual é o tipo de advogado ou advogada que orienta o jogador, mas aquilo ali foi de um absurdo gigante, né? O amigo aqui, Anderson, está colocando aqui que foi de comum acordo. Ok. Entendo e acredito, Rafa, que esse comum acordo tenha sido o seguinte, ó, te pago o salário desse mês, né? Até o final do mês, como se você tivesse trabalhado o mês todo, e a gente faz aqui a rescisão, e você segue o seu caminho, e a gente vai continuar seguindo o nosso. E tão simples quanto isso. O máximo que o Flamengo talvez possa ter feito é isso. Ou então, ó, vou calcular o salário do mês, Marinho. Você já está indo para a equipe do Fortaleza. Vou calcular o teu salário aqui, vou pagar o que te devo e não te devo mais nada. Não tem essa de ter que você fazer valer. E pior, que eu ainda vi pessoas no Twitter, assim, o Twitter está cada dia pior, né, cara? Eu sei que a ferramenta do ódio e tudo mais, eu nem me faço mais tão presente como eu me fazia lá, porque, cara, eu tenho visto cada coisa, cada barbaridade. E aí, para não passar raiva, eu tenho preferido meio que me ausentar um pouco, né? Vou dar um exemplo já de uma das coisas que eu acabei postando hoje. É impressionante. O que acontece? Eu vi muita gente falando, não, mas o cara está no direito dele, torcedor rubro-negro, de exigir que se pague o contrato. Aonde que... Me faz o seguinte, me provem ou me mostrem alguma jurisprudência. Para a galera que não sabe o que é jurisprudência, me mostrem algum caso que alguma equipe possa ter feito essa barbaridade, esse absurdo. Eu quero que alguém tente me mostrar uma equipe que tenha feito isso. E aí, desculpa, se algum outro louco fez esse quesito, fez dessa forma, você tem que mandar o presidente embora e todo mundo, porque alguma coisa tem. Porque não existe isso. O jogador não está mais fazendo parte do plano do Flamengo. Ele cometeu um ato de indisciplina que foi tido pelo atual treinador Jorge Sampaoli como uma traição, como uma ingratidão do Marinho, porque, como o Rafa muito bem disse, quando o Sampaoli chegou, ele deu as oportunidades para que o Marinho pudesse provar o seu valor. Para que o Marinho, quem sabe, né, pudesse ali, naqueles momentos, apresentar características e qualidades para poder fazer parte desse elenco e desse grupo. Não conseguiu fazer. E de birra, decidiu não viajar, aonde o Sampaoli levou todos numa dessas viagens, né, jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro, inclusive os que estavam meio que lesionados ali, ou que seriam dúvidas. E o Marinho se recusou a viajar. Dito isso, rapaziada, a gente precisa entender que esse ato de disciplina desencadeou outros quesitos. Acelerou uma possível retaliação do Sampaoli com relação à postura do Marinho. E utilizou ele como exemplo, e isso é muito comum, tá? Quando você trabalha com grupos, você, infelizmente, né, não é que você queira, que você acabe planejando, mas quando as pessoas dão motivo, você tem que pendurar um na cruz. Tem que pendurar para servir como exemplo. E o Marinho acabou sendo utilizado para servir como exemplo. Um ato de indisciplina que não foi tolerado pelo Sampaoli e pela sua comissão técnica e fez com que ele chegasse à conclusão, somado, é claro, às características, né, que o Marinho apresentou, somado a isso que ele não poderia mais e não queria mais que ele fizesse parte do grupo. Mas se fosse com o Gabigol seria diferente. Claro que seria diferente.
Se fosse com a Arrascaeta, seria diferente. Claro que seria diferente. Porque esses jogadores, ao contrário do Marinho, possuem características e apresentam qualidade para permanecer no elenco. Então, seriam punidos com valor salarial, assim como o Marinho, pelo menos o que circula aí é que foi punido, mas não seria excluído do grupo, porque, mesmo assim, ainda apresenta condições e capacidade de permanecer no elenco, de somar ao elenco. Então, seriam tratados de forma completamente diferente. E aí eu vi muita gente questionando, se fosse o Gabigol, não teria sido dessa forma. Então, eu vejo algumas pessoas querendo defender, né, algo que, desculpa, galera, é indefensável. O jogador está lá, recebe uma fortuna de dinheiro para poder seguir o que o clube determina. E se ele não está seguindo, ele abre precedente para que ele sofra punições. É claro que hoje não dá para se colocar ele para treinar sozinho. E o meu receio, o meu medo era esse. Por quê? Porque fica aparecendo o tal assédio moral. E já existe jurisprudência. Já existem casos que o clube foi penalizado por deixar o atleta treinando separado. Então, o que eu não queria é que o Flamengo sofresse sanções financeiras em virtude de um jogador como o seu Marinho, que não representou e não acrescentou absolutamente nada ao Flamengo. Então, dito tudo isso aqui, o que eu quero, né, contribuir aí e finalizar é que para o Flamengo é um baita do negócio. Abre um respiro na folha salarial, e a gente vai precisar contratar jogadores no meio do ano, e se livra de um problema, porque o Marinho seria um problema até o final do ano. E eu não sei quem o orientou, mas parece que dessa vez ele foi mais inteligente. Ele entendeu que o Flamengo não iria pagar o contrato até dezembro para que ele saísse, e é melhor ele abraçar um novo projeto de 2 anos de contrato do que ficar 6 meses encostado, perdendo valor de mercado e, quem sabe, não encontrar uma outra oportunidade como essa que ele encontrou junto ao Fortaleza. Porque até onde foi veiculado, o Fortaleza, inclusive, vai pagar, somando tudo, um valor até a mais do que ele recebe hoje no Flamengo. Se é verdade, eu não sei, mas me parecia ser um excelente negócio para ele, porque ele abre mão, né, de um contrato que faltam 6 meses para terminar e abraça um contrato de 2 anos. Ele ganha 1 ano e meio, né, de fôlego financeiro para poder, aí, quem sabe, depois pensar no seu futuro. Então, é inteligentíssimo, né, abrir mão de um contrato de 6 e pegar um contrato de 2 anos. Agora, tinham pessoas querendo influenciar ou colocando na cabeça dele que o certo era ele receber o salário todo.